Olá, estamos aqui mais uma vez para o podcast Uniprocessos. E hoje nós temos aqui uma convidada especial que vai contar um monte de coisa para a gente, mas o essencial é como passar na OAB antes de se formar. E para isso nós temos aqui essa convidada maravilhosa, Raquel Cristina. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Claudine. Vou falar que você ainda é nossa aluna, já acabou de se formar, mas para a gente, uma vez de aluna, sempre aluna, né? Você está aqui no Processos desde o início da sua graduação? Isso. 2018 foi quando eu comecei, me matriculei aqui. Só que aí veio a questão da pandemia e mexeu com todo mundo, né? É, com certeza. Então, teve aquela coisa do isolamento social, teve questão financeira. Eu não me adaptei na época com o ensino à distância, aí eu tranquei. Só que o coração, né? Não, eu gosto. Então, e aí eu voltei. Eu tranquei em 2020, 2021, não me recordo agora, mas eu retornei em 2024. E aquela... Com tempão. Eu fiquei... eu voltei pro 7º ou pro 8º semestre. Uhum. Tava perto do fim, né? Já próximo de me formar. E aí eu falei, e agora? Eu fiquei todo esse tempo afastada, e o direito, né? As coisas mudam. E aí eu tinha aquele receio. Falei, meu Deus, fiquei tanto tempo afastada. E tô voltando agora, não lembrava aquela coisa de a parte processual, a parte, né? Eu falei, não, mas eu vou terminar. E eu lembro da professora Olivia, de prática, ela me deu aula de prática, né, em penal. E no comecinho já do semestre eu comentei com ela, eu falei, nossa, professora, fiquei 2 anos afastada. E agora eu tô com essa preocupação, será que eu acompanho? Porque eu quero fazer o exame. Antes, né, eu quero fazer pelo menos a primeira fase antes de concluir a faculdade, porque se der alguma coisa fora do... Pelo menos eu ainda tenho mais alguma chance, a matéria vai estar fresca na cabeça. Certo. E assim foi, mas isso foi no 8º Caramba, semestre. você então, em 2000, quando você trancou, nós éramos faculdade. Quando você voltou, faculdade, nós já éramos centro universitário. Mas conta, antes da gente chegar na OAB, conta pra gente como é que você escolheu, como que você veio parar aqui no Uniprocessos. Quer dizer, antes você parou aqui na faculdade Faculdade de Processos. Primeiro. Conta pra gente, Raquel. Eu moro lá em Águas Claras, né? E naquela pesquisa de faculdade eu sempre ouvia falar bem da Processos, conheci outras pessoas também, né, que realmente elogiaram muito. E é perto de casa. O campus lá de Águas Claras vou botar assim, uns 15 minutinhos a pé da minha casa. Ah, que legal. Então, pra mim, eu falei, nossa, faculdade perto, faculdade, né, com boa avaliação. Eu vou pra lá. E eu me encantei. Eu me encantei com todos os professores, desde o começo. E eu gostava muito dessa parte do suporte, do apoio, sabe? Tipo assim, vai, não desiste, você consegue. Porque trabalhava durante o dia, às vezes viajava a trabalho, e à noite estava na faculdade. Então, para quem trabalha e estuda, realmente é um desafio, mas a gente tinha muito incentivo, assim, dos professores, muita compreensão e eu sou grata a todos eles, desde lá do 1º semestre até o pessoal já da Uniprocessos, que todos os professores, assim, eu sou extremamente grata. Eu também sou um pouquinho manteiga derretida, então se eu chorar um pouquinho é de emoção mesmo, de felicidade por toda a trajetória. Imagina, meu bem. Mas eu me recordo disso, da boa avaliação, de como eu fui recebida na época, era próximo de casa, eu me senti bem, eu falei, aqui que eu vou ficar. E como eu já entrei na faculdade já é a sua segunda graduação, é a minha né? segunda faculdade, isso. Como eu já tinha 28 anos na época, então tava bem mais madura. Aí eu falei, não, essa eu vou levar, assim, do começo, vou aproveitar, vou estudar desde o começo, porque às vezes a cabeça muda. Quando a gente é mais jovem, a gente não tem o mesmo olhar sobre as coisas. Com certeza, porque Deus não dá asa à cobra. Não dá asa à cobra. E aí, com 28, eu falei, não,
vou, né? Agora, direito é leitura, é... estudo. Completamente. Porque a primeira faculdade veio de exatas, né? E aí, agora, pro direito, eu falei, agora você vai ler, Raquel. Agora você vai ler, e assim eu fiz. Então, comecei. Foi um desafio para mim. Eu sempre gostei de estudar. E também teve a ver com a minha função, né? Como eu comecei a trabalhar com vistoria naval, eu trabalhava já com legislação, com lei de segurança do tráfego aquaviário, normas da autoridade marítima. Então foi uma coisa mais ou menos natural para você também, né? Foi assim, despertando aquele interesse, mas eu sempre gostei de estudar, sempre. Então, aquela coisa, eu falei assim, o que dá para eu complementar aqui? Aí também veio, né? Eu falei, eu vou fazer direito, vou fazer a faculdade de direito. E aí, gostei. Eu falei, gente, eu não imaginava que uma pessoa que veio lá de exatas fosse se dar tão bem com direito, porque, né, são... E deu super certo. Gente, quem é de exatas, posso te falar, dá certo em qualquer coisa. Porque desenvolve o raciocínio lógico, que é o que a gente precisa para qualquer coisa na vida. Sim. Aqui, os maiores aprovados em concurso público são engenheiros. Porque o raciocínio lógico. Por conta do raciocínio. Por causa do raciocínio lógico. Tem essa informação. Então, na realidade, engenheiro, matemático, né, físico, quem está ligado à área de exatas tem muita facilidade em estudar. Entendi. E aí, mesmo migrando de área, se dá bem. Completamente. Gente, pensa eu realmente nisso. Não sabia. Tudo você tem que usar raciocínio lógico. Você usando raciocínio lógico na vida, você vai para o lugar certo. É tudo de bom. Você está no caminho certo. Começou lá nas exatas e veio para cá. O raciocínio jurídico ele é diferente. Ele encurta os caminhos. Sim. Né? Mas vamos voltar aqui para o direito, né? Que agora você já mostrou aí que você tem essa habilidade, que bom, utilize seu raciocínio lógico para tudo. Pode deixar. Você vai ver como vai cortar os seus caminhos. Então, legal. Aí você parou e voltou. Quer dizer, você ficou 2 anos, mas aqui a faculdade tem uma estabilidade, né? Então, você encontra os professores, a grande maioria são sempre os mesmos, né? Então, você tem... foi uma lacuna que parou, mas parece que continuou do mesmo jeito. Quando eu voltei, eu falei, voltei pra... Tipo assim, voltei pra casa, porque eu lembro do professor Tiago. Inclusive, ele falava essa questão do raciocínio jurídico. Ele sempre incentivava, porque às vezes não é tanto o que... Vamos dizer assim, não vou dizer... Talvez a decoreba, mas a gente aprende a desenvolver um raciocínio jurídico e aí as coisas ficam até mais fáceis de serem respondidas, sabe? Tem, por exemplo, algumas questões ficam mais intuitivas. Então, realmente, eu lembro do professor Tiago me falando isso, da questão do raciocínio jurídico. Então, quando eu voltei, eu falei, continuei, né? Vou continuar de onde eu estava, não senti tanta estranheza, só mais o receio mesmo de não conseguir acompanhar, mas consegui. E aí você resolveu fazer a prova da OAB antes de se formar. O que te levou a ter essa vontade, a tomar essa atitude? Eu acho que quando a gente se submete a um exame assim, tem uma questão emocional muito pesada, mais do que a matéria. Então, eu falei, vou fazer, tipo assim, o exame durante o curso, porque a carga, eu acho, né? Eu achava que seria um pouco mais tranquilo do que, poxa, formei e agora vou fazer o exame. Ter que passar de qualquer jeito. Eu falei, não, vou fazer aqui. E você contou o que você ia fazer? Contou para todo mundo o que você ia fazer, da sua família, seus amigos? A minha mãe estava aqui comigo. Minha mãe sabia. Minha mãe sabia. E agora? Eu acho que eu contei pro meu chefe na época também. Oxi, Maria doida. Eu falo assim, não conta pra ninguém não, que diminui a carga. E tipo assim, mas eu sempre tive sorte, porque todos eles sempre me incentivaram a estudar. Ah, tá. Então, assim, eu sempre tive, né? Você contou, então tava todo mundo contei, esperando. E ele vai que você consegue. Você consegue. Aí eu falei, consigo, mas por dentro, né, a gente tá como? Aí tá. Aí eu não me recordo agora para quantas pessoas, mas eu tinha um certo receio. Isso né? Aí, é bom resguardar, não precisa mesmo, né? Se não passar, não vai ter problema. Se não passar, ninguém vai ficar sabendo, mas... Aí fui, me inscrevi pro 42º exame, acho que eu tava no 9º semestre,
E eu já, tipo assim, eu tinha as matérias regulares, mas eu sempre estava estudando alguma coisa por fora. Porque eu realmente sempre gostei de estudar. Que bom. E é a constância, sabe? Quanto mais a gente permanece naquilo, sem aquela coisa de fazer tudo com pressa ou fazer as coisas sob pressão, dificultam mais ainda. Então, eu sempre estava ali naquele pouquinho, dia a dia. Um pouco mais sempre. Um pouco mais sempre. Exatamente. Esse é o segredo. E aí fiz. Primeira fase. Peraí, agora calma. Como foi? Porque é assim, você faz a prova à tarde, lá para as 19h30 sai o gabarito. Como é que foi corrigir a prova para ver se tinha passado ou não? Conta pra gente. Eu saí com o caderno, né? Por conta do horário, aquele finalzinho, eu levei o caderno. E no Uber, eu lembro que tinha alguns canais já que a gente acompanhava a correção. Isso. E aí, eu tava indo de Uber pra casa e assistindo aqui. E aí, eu cheguei em casa, continuei com algumas correções, aí peguei o gabarito também. Quando eu cheguei na 39... Ai, meu Deus do céu! Eu falei assim, tem mais umas questões aqui ainda. Eu acho que vai dar. Eu acho que deu, né? Aí, a hora que foi 40, eu falei, não acredito. Aí, eu tava com a minha mãe, né? Minha mãe, enfim. Senão eu vou me emocionar. Aí, 40. Aí veio 41. Aí, 42. Aí foi, menina. Eu falei, mãe, foi mesmo, é real. E aquele medo de, se anular, será que vai acontecer alguma coisa com né, o exame? Ansiedade boba. Mas não aconteceu nada, não aconteceu nada. Deu super certo. Aí saiu seu nome. Como foi ver seu nome lá na primeira fase, aprovada? Então, quando eu acho que eu consultei, eu tava em casa ainda. Só a segunda fase, que eu acho que eu tava no trabalho. Mas a primeira eu tava em casa e eu não acreditava. Eu acho que eu devo ter tirado um print, colocado nos Leu stories. 100 vezes. Eu li 100 vezes. Meu Deus, é Raquel Cristina. Então, assim, Raquel Cristina, só sou eu, meu Deus! Eu não acreditava. Porque, tipo assim, falei assim, meu Deus, eu fiquei 2 anos afastada. Né? Eu tava trabalhando, viajando a trabalho. E eu realmente não esperava que fosse. Aí, quando foi a expectativa... Porque, tipo assim, quando a gente faz a primeira vez, se de repente algo não dá certo, assim, não, eu ainda tenho um tempinho, né? Aí, tudo bem, faz parte do processo, porque faz parte do processo, né? E falei, tá bom. Quando eu me vi, eu falei assim, agora eu tenho a segunda fase. O que eu vou fazer? Agora, porque terminou, mas não acabou. Eu não acreditava, tipo assim, eu não acreditava. Eu falei assim, não, agora eu vou ter que, tipo assim, se eu já estudava, eu vou ter que estudar muito mais, porque era discursiva. Fazia muito tempo que eu não fazia um concurso, né? Alguma coisa do tipo, alguma prova tão decisiva. E aí, eu juro que todos os dias, depois do resultado, todos os dias que eu escolhi tributário, todos os dias depois do resultado, eu estava estudando para tributário. Todos os dias. De quando saiu o resultado até a segunda fase, o dia, né, da segunda, todos os dias eu tava estudando. Mas, assim, a emoção que foi... Conta aí que você trouxe esse caderno, conta aí pra gente. Porque eu escolhi tributário, a professora Maria Cristina, maravilhosa. E aí, ela sempre incentivava a gente a fazer as coisas à mão, escrever. Porque você vai fazer a prova à mão, né? Não adianta você ficar no computador. E eu, toda tecnológica, né? Sempre gostei de digitar. Falei, não, agora eu vou... Canetão. E aí, eu comecei. Eu nem sei quantas páginas tem aqui, mas... Aí, tipo assim, eu tinha algumas... tinha até um rascunhozinho aqui. Então, tinha o cronograma, né? Que a gente seguia. E as peças, assim, depois tinha um cronograma certinho. E aí, eu fazia. E tinha um monte de rabisco aqui. E peça e o esqueleto que ela falava pra gente fazer. Começa pelo esqueleto, identifica a peça e todas as dicas dela. E eu, sempre que eu terminava uma parte ali do cronograma, eu tava fazendo a questão subjetiva, o endereçamento, tudo.
Eu olho para isso daqui, eu não acredito. Acabou. Mas aí mostra, né, que o AB não tem mistério, tem curso, tem método, tem estudo. Sim. Seguindo tudo direitinho, né, Raquel Cristina? Dá. Sim. E deu. É simples. É questão de tempo, né? Eu acho que... De dedicação, constância. De constância. E bom direcionamento. Sim. E bom direcionamento. Isso eu sempre tive. Isso é importante, não é? Sim. E até em relação, por exemplo, aos professores, quando eu comentava desse meu receio, o pessoal falava, não, Raquel, você sabe que você consegue. É questão de tempo. Continua fazendo o que você está fazendo, que você vai chegar lá. Só que a gente sempre fica com aquela coisa. Quando, né? Quando? E quando chegou, aí a expectativa veio a primeira fase, a expectativa subiu, a responsa também, eu falei, nossa, agora... E... Até hoje, assim... Quando saiu o resultado, quem viu primeiro? Foi você? Fui eu. Eu ali no F5 nas páginas. E aí? A hora que saiu. A segunda fase, eu já tava no trabalho. Aí eu dei aquele pulinho da cadeira. Mas como foi? Você viu lá o seu nome? Leu quantas vezes? Pra ver se era você mesmo? Ai, olha, eu nem lembro quantas... Porque, tipo assim, é uma emoção tão grande. Assim, meu Deus! Tipo... A coisa se realizou. Uhum. Então, não é um choque, tem uma outra reação para isso, mas foi uma coisa muito, muito bacana, muito legal, uma conquista, assim... às vezes eu fico mais nervosinha, assim, aí eu dou uma travada. Mas é porque não tem nome para essa emoção, né? Não tem nome para essa emoção. E aí, o que acontece? Você passou na OAB antes de você se formar. Sim. E como que foi isso? Assim, você já viu o resultado, viu o seu nome, voltou para a sala de aula como? Ai, super feliz. E com aquela coisa, eu falei assim, agora vou dobrar a carga horária, vou estudar. E todo dia, os meus amigos até falavam, não, Raquel, vamos sair um pouco, vamos não sei o que. Eu falei, não, eu vou sair. Mas é tão pouco tempo, tipo, eu acho que foram... agora eu não vou me recordar os períodos, mas tipo assim, foi no final de 24 e depois a segunda fase acho que foi fevereiro. Quer ver? Aqui tem a data. De 25. Hoje é dia 23. Ó, eu tava fazendo... Ó, dia 21 de janeiro de 2025. Uhum. Eu tava praticando para a segunda fase. Maravilha, então foi exatamente... Depois de um ano aqui, ó, aprovadíssima, já formada, né? Tranquila. E foi exatamente isso. E aí eu dobrei, né, o estudo e aquele, como que a senhora falou? Constante, como que é? Constância? Não, do sempre. Agora porque eu também falei... do sempre, né? Pouco mais sempre. Pouco mais sempre. E é exatamente isso. E o apoio que a gente recebe, o foco que a gente tem, eu acho que a gente tem que lembrar que quando a gente quer alguma coisa, algumas outras coisas precisam ser colocadas, assim, um pouquinho em segundo plano, algumas outras coisas a gente deve conciliar, por exemplo. Eu só tinha minha mãe, né? Eu e minha mãe, eu sou solteira, sem filhos, então eu tinha uma realidade muito diferente de outras pessoas. Então, isso facilitou também, né? Porque cada pessoa tem uma rotina, cada pessoa tem uma... Mas... Aí eu conseguia, né? Eu tinha esse tempo, eu me dedicava. Mas de qualquer forma, você ficou 2 anos, não diminui o seu mérito, você ficou 2 anos sem se formar, teve uma pandemia no meio do caminho, teve para todo mundo, né? Mas para cada um é diferente. Para cada um é diferente, as coisas são diferentes, como você mesmo acabou de falar. Então, não tira o seu mérito, você trabalhava, você fazia tudo, fazia faculdade e passou antes de se formar, e é um mérito muito grande. Você voltar para a sala de aula e ter essa tranquilidade, fala, caraca, já sou advogada antes de me formar, é muita coisa. E a espera? Eu falei assim, quando termina o semestre? Quando é a colação de grau? É porque o povo não quer que termine, porque vai ter que fazer a prova da OAB. Você querendo que termine. Não, eu falei, eu vou me adiantei. Eu falei, não, se der alguma coisa errada aqui, depois eu tento novamente. Eu nunca tive problema nisso. Tipo assim, não deu certo agora, eu vou tentar,
Porque eu sei que aquilo que a gente se dedica vem e pode vir no tempo de Deus. Também eu sou uma pessoa extremamente religiosa, então eu acredito nisso também. E a constância, ele nos dá todas as ferramentas, ele nos dá capacidade, enfim. E a gente faz a nossa parte. Claro, Deus ajuda quem cedo madruga. Quem cedo madruga. E sobre essa questão da pandemia, de eu ter ficado esses 2 anos, a pandemia, infelizmente, eu percebi assim, que muitas pessoas desenvolveram ansiedade, depressão. Então, Sim. teve uma questão de saúde mental... Muito forte. Muito forte. E outra coisa também que aconteceu comigo foi, em 2022, eu fui diagnosticada, né, com ansiedade, com transtorno de ansiedade generalizada, e eu tinha dificuldade para estudar por conta da ansiedade. Então, assim, eu não conseguia ter o foco, sabe? Eu me distraía facilmente, eu não me lembrava da matéria. E aí eu fui no médico e eu falei, não, vou fazer o que for preciso, o tratamento, e foi o que me salvou demais, porque eu percebi, como eu sempre gostei de estudar, quando eu comecei a perceber que eu não conseguia mais guardar as coisas, sabe, que eu tava com dificuldade de atenção, que eu me chateava, tinha alguma coisa que tava errada, e aí realmente era por conta da ansiedade. Quando eu fiz o tratamento certinho, que eu também falo a gente precisa confiar no profissional, a gente precisa confiar no médico. No profissional, no processo, nas situações, enfim, se entregar, né? Exatamente. Aí eu falei, eu vou fazer o negócio certinho, e realmente, eu fiz o tratamento certinho, comecei a perceber as mudanças, as melhoras, e realmente isso também fez diferença ali pro meu foco, pra minha dedicação, até pra essa questão emocional que pesa. Porque quando eu tratei a ansiedade, eu comecei a entender, eu falei assim, não é o fim do mundo, às vezes você não passar, porque cada pessoa tá num tempo, cada pessoa tem uma realidade, mas eu falei assim, não, mas eu vou fazer o que eu preciso fazer pra conseguir. E consegui. Então, assim, eu acho que teve muita coisa que aconteceu no meio de tudo isso, Sim. Sempre é um desafio pra todo mundo, Sim. Mas dá certo. Com direcionamento, com suporte, com bons professores, porque eu sempre tive muito carinho. Eu não vou nem nomear todos eles aqui, porque foram muitos mesmo. Pois é, eu queria que você falasse, quer dizer, o Uniprocessos teve um papel importante na sua aprovação na OAB antes de se formar, na sua formação até aqui? Eu acho que desde o começo da faculdade. Então, como eu tive sempre experiências positivas, os professores também sempre foram muito solícitos e sempre me incentivaram. Eu lembro até de uma aula de direito administrativo que eu fazia aniversário perto do professor, e ele sorteou um livro de direito administrativo. Que legal. E eu lembro que esse meu aniversário próximo do dele, ele falou assim, no primeiro dia de aula, quem fizer aniversário perto do professor vai ganhar um livro. Uhum. E aí ele começou a perguntar para todos os alunos. Aí quando eu falei que era 1º de agosto, né? Uhum. Aí ele, então, acho que o aniversário dele era dia 2 ou dia 3 de agosto. Uhum. Falei, então a mais próxima ali da turma, e eu ganhei esse livro de direito administrativo. Então, assim, toda essa trajetória foi muito positiva. Que bom. Foi muito legal. Foi uma experiência incrível. E eu também, assim, eu tô recebendo tudo isso de bom, e eu vou entregar tudo isso de bom também, por mim e por todo mundo, né, que põe expectativa na gente, pelos chefes que me apoiaram também sempre. Então, só gratidão. Então, você foi indicada para vir para o Processos, você pesquisou, né? Pesquisei. E o que você falaria para alguém que ainda está procurando um lugar para estudar, né? Que não sabe bem para onde que vai? O que você falaria para essa pessoa? Eu acho que a educação, ela é extremamente importante, primordial, assim, para a vida de todo mundo, e a gente tem que escolher um local, um lugar, uma instituição que nos entregue, que seja, por exemplo, que tenha a questão, né, da boa avaliação, que nos receba bem. Então, mas eu também sempre fui uma pessoa bem intuitiva, então, com muita intuição. Então, eu sempre tive essa, né? Eu segui meu coração, então, mas eu sempre também estudei, né, as opções que eu tinha. Mas eu acho que é isso, é onde o nosso coração se alegra, assim, é a instituição que nos dá todo esse suporte, que leva
aquilo que faz muito a sério, que dá espaço para os alunos também se manifestarem. E, enfim, sempre teve uma troca muito boa, muito positiva. E eu acho que é isso. Quando a gente escolhe bem, aí entra a nossa parte. Fala assim, agora é comigo também. É lógico. Se eu tô num lugar bom, se eu tô num lugar que sempre, né, me deu tudo que eu precisar, tudo que eu preciso, agora também eu tenho que fazer minha parte. E assim Você eu fiz. Fez muito bem, parabéns. Obrigada, Claudinha, Cristina, obrigada. parabéns mesmo. Nosso tempo está acabando, mas é isso, né? É possível passar na OAB antes de se formar. Sim. É possível com organização, com um objetivo bem definido, as metas, o sempre. A constância, o sempre, né? Pouquinho, mas sempre, né? E parabéns mais uma vez. Obrigada. Parabéns que você alcançou os seus objetivos, que Deus continue te iluminando o seu caminho para você sempre colher aquilo que você plantou. Aliás, te inspirar na hora do plantio, sempre, porque a colheita ela é obrigatória, né? Então a gente tem que estar pensando no que a gente está plantando. Né? Exatamente. E é isso, gente. Estamos aqui terminando mais um podcast. Né? Muito obrigada, Raquel Cristina, pela sua disponibilidade por poder vir aqui contar para a gente, né, que é possível passar na OAB. E se você gostou, dê um like, sabendo que nós estamos em todas as plataformas de áudio. E até o próximo podcast.